que sim, poderemos, os países desenvolvidos e até países de mais renda média como o Brasil podem e devem tomar medidas mais ousadas no lado fiscal e já. 10%, mas eu acho que 10% do PIB, a reação primeira, é o início. Eu acho que os Estados Unidos, Laura, tem como gastar 25% do PIB, 5 ou trilhões de dólares ou mais, se for preciso. E por quê? A maior vantagem que nós temos nesse cenário econômico global, que esperou, que está recebendo o impacto do vírus, é uma economia em que os governos do mundo, os governos desenvolvidos, poderão pedir emprestado quantias praticamente ilimitadas de dinheiro no mercado ou com seus bancos centrais a taxas muito baixas. Nos Estados Unidos, Laura, os Estados Unidos pode pedir dinheiro emprestado em 30 anos em um pouco mais de 1%. Na maior parte de Europa, os custos dos empréstimos são ainda inferiores a 1%. Além disso, as taxas de inflação mundiais são baixas. Acabou aquela medo que ia haver um estouro monetário, ia criar um surto inflacionário. E a lição, Laura, de 2018 foi bem aprendida. Os governos souberam em 2008 que demoraram em agir rapidamente, não estão demorando. E aprenderam em 2018 e um pouco a mentalidade de Trump, que é um cara meio imprevisível e não dado a muitas ortodoxias, um pouco os princípios de Trump ajudaram agora a encorajar o Congresso e o público americano a aceitar medidas que fogem das velhas ortodoxias, como, por exemplo, o Estado não deveria intervir na economia, não deveria mandar em empresas privadas, não deveria dar dinheiro sem muitas condições ao grande público, etc. Então, se a pergunta, se posso me estender um pouquinho, o que gastar então em quê? Gastar o mínimo que os governos têm que fazer isso foi basicamente 75% do pacote americano. Tem coisas que eu não gosto no pacote, nas medidas, mas a grosso modo ela atinge o principal objetivo, que é aliado a outros projetos de lei que já foram passados na semana passada, é estender licença médica nos Estados Unidos, aumentar muito o seguro-desemprego, ampliar planos universais de saúde, um grave problema nos Estados Unidos, onde nós não temos um SUS, nem um National Health Service. Principalmente, continuando, o que tem que ser feito agora é fornecer equipamentos hospitalares e proteger profissionais de saúde, leitos no UTI, respiradores, etc. Aumentar muito mesmo os testes para determinar clusters e ao mesmo tempo, talvez não menos importante, e eu acho que de igual importância, expandir programas tipo Bolsa Família. Nós não temos exatamente Bolsa Família, mas como se tivéssemos Bolsa Família para todo mundo que merece até certo patamar de renda, até certo limite de renda, enviando cheques para todas as famílias. Eu não vi os detalhes do programa de hoje aprovado, mas esse programa vai dar a cada família alguma coisa. Uma soma não é muito grande, não, mas uma soma de $1.200 a cada família e mais $500 por cada criança. Isso é muita coisa? Não é muita coisa, não. Mas vai durar as 3, 4 semanas, que são as 3 ou 4 semanas cruciais. Então, isso é a primeira medida nessa primeira fase do que os governos deveriam estar fazendo e, pelo menos nos Estados Unidos, parece que estão realmente agindo nesse sentido. Ótimo, Tom. Agora eu queria ir para a pergunta que não quer calar. Finalmente, o que você acha que tudo isso significa para o Brasil? O Brasil que, para além dos efeitos de recessão global, já vivia um cenário de fragilidade econômica já antes da pandemia, a gente já tinha um quadro geral de estagnação. Então, eu queria saber o que tudo isso significa para a gente aqui agora. Bom, eu acho que tudo isso conversado hoje, não apenas acadêmico, se a economia mundial se restaurar num prazo, digamos,
depois de 3 meses começa a normalizar o comércio internacional, preço commodities. O Brasil tem umas vantagens. Que tem o período de alerta no Brasil é um pouco mais longo, tiveram mais tempo, estão vendo o estrago na Itália e nos Estados Unidos. Estamos nós prevenindo as trancos e barrancos, talvez, mas o país está se preparando. Mas o Brasil não vai escapar ileso, o número de infecções vai crescer. Talvez o ministro de Saúde nos conta que vai chegar a um pico só em junho, maio, junho, julho. A economia cada dia está parando, se não parou, e nos grandes centros urbanos já parou. Desemprego, obviamente, aumentando, e o pior assim, aspecto da economia brasileira é que a grande massa da população não só sem rendas, mas sem poupanças, a não ser redes familiares que vão aguentar muito tempo. Então, o cenário mais provável para o Brasil, economicamente, e quase o melhor caso, é uma queda curta e acentuada de economia agora, a ritmo, uma grande recessão nesse segundo trimestre, primeiro e segundo trimestre do ano, e talvez continuando esse quadro recessivo, não falo depressivo, falo recessivo, nos próximos 6 meses, seguido por uma ligeira recuperação mais para o final do ano e uma relativa rápida reativação da produção a partir do primeiro trimestre de 2021. Se posso antecipar, o que o Brasil pode ser feito e que talvez deveria pensar em fazer que não esteja fazendo no momento? Primeiro, a maior prioridade, obviamente, e não é surpresa para ninguém, reforçar o sistema de saúde através da contenção e mitigação nos grandes centros, principalmente nos grandes centros urbanos do Rio e São Paulo. Estamos vendo que nos Estados Unidos você tem que focar nas áreas mais afetadas, e no Brasil as áreas mais afetadas parecem ser, inicialmente, Rio e São Paulo. As outras regiões serão afetadas, sim, mas mais na frente. Então, primeiro é reforçar o sistema de saúde, que está sendo feito, mais ou menos, na medida do possível. Segundo, um apoio muito grande para estados e municípios que estão encarando quase que sem recursos essa situação tão caótica. Segundo, eu diria, o outro que o Brasil poderá fazer, e eu faço isso em letra maiúscula, socorrer a renda dos trabalhadores. Coloque recursos fiscais na maior medida possível em programas como Bolsa Família, seguro-desemprego, dar contribuições extras a toda pessoa, toda família cadastrada nos cadastros de governos como merecendo, pela renda baixa, merecendo uma ajuda. O Brasil tem essa vantagem do Brasil digitalizado. Sabemos onde moram os pobres, quem são os pobres e quem entre eles são os mais pobres dos pobres. Então, isso é uma grande vantagem digital. Tem que ser usado e canalizado essas rendas e recursos para essas pessoas. E terceira coisa que poderá fazer, que está, em certo sentido, fazendo, que eu te vendo com bons olhos, é mobilizar o apoio do grande público. O grande público está à frente, como nos Estados Unidos, está à frente das certas lideranças políticas, mas eu estou admirado de ver, pelo menos na cidade do Rio, onde eu moro, uma certa aprovação, uma grande aprovação pública. Isto foi essa grande apoio do grande público, a grande lição de Singapura, Coreia do Sul, Hong Kong e Taiwan, pelo menos até agora. Eles tiveram e puderam contar com esse apoio maciço do público. Tem outras coisas, essas coisas que o Brasil pode e deve fazer para minimizar. Temos que encarar a realidade, cenário mais provável de uma recessão aguda agora, e um quadro recessivo até o início do ano que vem. Mas se isso foi o único custo e por pagar esse custo salvaremos milhares e milhares de vidas, é uma troca que ninguém pode duvidar. Tem outras coisas, Laura, eu sei que nosso tempo está acabando,
mas outras medidas mais ousadas que estão começando a ser faladas aqui no Brasil. Todo dia traz novidades. Taxa zero, por exemplo, de juros, grandes programas fiscais, por exemplo. Outras coisas que estão mais no horizonte. Então, mas eu acho que pelo menos essas 3 medidas que eu mencionei são o que o Brasil poderá fazer, deveria estar fazendo agora e terminando, vai ter que mudar muito a forma de pensar e de agir publicamente, vai ter que mudar a altura do avanço do vírus, como a mentalidade e as políticas mudaram tão de repente em outros países do mundo. Essa coisa também estaremos vendo aqui no Brasil, mesmo que não seja hoje. Perfeito, então, obrigada. Eu vou aproveitar esse seu gancho para te fazer 2 perguntas que surgiram aqui para a gente. Uma é que gostariam de saber a sua impressão sobre os projetos de renda mensal universal, aqui pode ser para o Brasil e no mundo. E outra pergunta que surgiu, se você acha que uma possibilidade seriam os bancos públicos abrirem seus cofres para amenizar essa crise econômica. Depois de você responder essa, a gente pode ir para uma próxima. Desculpe, a segunda pergunta foi abrir o quê? Você acha que os cofres, se os bancos públicos deveriam abrir os seus cofres para amenizar a crise econômica? A primeira pergunta, uma renda universal, eu acho que tem que ser uma renda. Eu não falo em grandes esquemas, temos esquemas que longuíssimo prazo de criarmos sistemas de renda básica universal. Isso, por enquanto, para mim, um pouco um debate acadêmico de longo prazo. Mas o que eu sim precisamos, uma renda, não diria universal, mas uma renda básica para os setores da sociedade, moradores de comunidade, pessoas que trabalham na indústria de serviços que, de repente, estão sem os seus empregos. Essa renda mínima deles é o mais importante agora. Os méritos de renda universal, mini, básica, depois da crise, poderemos discutir agora, mas agora é hora de agir e agir focalizado nesses setores mais afetados. Como eu digo, a vantagem que o Brasil tem é que mais ou menos sabe onde mora, essas pessoas sabem, os que têm conta bancária na Caixa, etc. Indo à segunda pergunta, os bancos públicos são nada mais do que as autoridades monetárias e fiscais. Eles não têm poder de ação, a não ser que o Banco Central, que monitora a saúde do sistema financeiro, e a autoridade fiscal, que a sua vez respalda o Banco Central, apoiam. Então, não é tão simples assim, de apenas mandar a Caixa e o Banco do Brasil começarem a emprestar. Eu acho que esse programas de empréstimo de longo prazo, a taxas muito básicas, tem que ser feito, sim. Isso eu acho que é importante, da pergunta, a elemento mais importante, isso que estamos vendo nos Estados Unidos. E eu acho que os Estados Unidos poderá, às vezes o Brasil dá exemplo para os Estados Unidos, agora os Estados Unidos poderá dar o exemplo para o Brasil de como criar empréstimos de curto prazo, a taxa zero ou quase zero, na expectativa de que empresas sólidas vão colocar-se em pé daqui a 2 ou 3 meses. Alguma coisa nesse sentido, eu acho que está vindo no Brasil. Ainda, eu digo, é um impacto grande sobre a política brasileira, a economia brasileira. Não teve tempo de pensar nesses temas, mas algumas medidas que vão no sentido de maiores empréstimos para as empresas, empresas, aliás, pequenas, além de grandes, essas medidas terão que vir. Ótimo, então, obrigada. A gente recebeu aqui também um comentário do Gonçalo. Ele diz que parece para ele um pouco preocupante a premissa de que a gente deve, nesse momento, desviar o foco da resolução dos problemas de saúde para a tentativa de reagir a consequências econômicas incertas que só virão depois. A pergunta dele é: quando as bombas estão caindo, a gente pode realmente se dar o luxo de ficar adivinhando o que vem depois? Eu acho que é uma pergunta super delicada e, obviamente, tudo que eu falei hoje
não vai em contra, mas não é ignorar a epidemia, não é ignorar o fato que muitas pessoas poderão morrer sem essa primeira prioridade do sistema de saúde ser respeitada, observada. Ao mesmo tempo, o meu ponto principal hoje, Laura, que eu diria, é que essa crise é bidimensional e claro que depois, eu não estou falando de uma reativação prematura da economia, o presidente Trump quer todo mundo de volta trabalhando e feliz e rezando nas igrejas e nos cultos em 2 semanas, eu não estou falando isso, mas se nós não tivermos certas medidas que apoiam o sistema de saúde e protegem as empresas e as rendas das pessoas, quando a pandemia acabe e vai acabar, a crise econômica deflagrada sobre todos nós será um cenário que ninguém quer ver. Então, eu acho, talvez eu não estou querendo falar por um lado assim, com uma mão e falar que eu também, com outra mão, falar 2 coisas contraditórias. Eu estou falando que temos que agir ao mesmo tempo. Agora, o foco principal é a prioridade saúde, mas temos que ter a infraestrutura econômica preservada para depois podermos reativar no menor espaço de tempo imaginável a economia. Nós não podemos ter aquele cenário de depressão que poderá durar anos, uma década, como foi nossa experiência americana, muito marcante para os americanos dos anos 30. Então, não vejo contradição, não vejo olhar o mundo com óculos cor-de-rosa, pensarmos já nas medidas que deveriam ser tomadas já, antecipando o fim da pandemia daqui a 2 ou 3 meses. Tá ótimo, Tom. Tem uma pergunta aqui também. Se você acha que as estimativas de retração de emprego e renda estão acertadas. Estão falando em 14% de queda na atividade econômica e um desemprego de 30%, mais ou menos. Você acha que isso compara o que a gente pode esperar aqui para o Brasil? Qual a sua opinião sobre isso? Os números assustam. Falar primeiro dos Estados Unidos, o 30% seria, de acordo com o secretário do Tesouro americano, a taxa de decrescimento no segundo trimestre, Laura, uma taxa anualizada. Então, uma coisa que menos 7%, se isso soa melhor, é menos 7% agora no segundo trimestre do ano. Mas anualizado, isso vai dar em torno de 30% de queda se fosse anualizado, que não vai ser o caso, mas só para chamar a atenção. Então, a retórica aqui, as palavras às vezes enganam, mas realmente menos 30 tem uma base. Se nós anualizássemos a taxa agora do segundo trimestre, daria 30%. E os efeitos de desemprego, eu acho que 30% de desemprego é um número, para mim, seria até razoável esperar uma coisa, talvez não chegando a 30%, mas a taxa americana agora anda, por muitos anos, em torno de 2%, 3%, e foram milhões, como eu falei, que se cadastraram na semana passada, e na quinta-feira teremos outro dado seminal que vai mostrar outros milhões. Então, números desse sentido, 30% é uma estimativa, mas eu enfatizo, faço ênfase, isso no evento de nós não fazermos nada para proteger empresas, para proteger renda das pessoas, mas nós temos que estar todos preparados para taxas de desemprego evidente, não tem como evitar. No Brasil, houve uma reunião no final de semana de empresários que falaram em 40 milhões de desempregados, 40 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Esses números temos que levar em conta. Esperamos que não seja o cenário, mas esperança não é uma boa forma de planejar a economia. Temos que estar preparados que isso possa virar realidade. Tá ótimo, Tom.
Tá chegando na nossa hora, a gente ainda tem mais um monte de pergunta aqui. Eu acho que o que fica de conclusão para a gente é que temos um longo caminho pela frente. Existem medidas que precisam ser tomadas agora, no momento inicial, em que a gente está lidando com essa pandemia, uma paralisação, uma estagnação econômica, um momento de isolamento social. E existem medidas que vão ter que ser tomadas num segundo momento, com o objetivo de reaquecer a economia, reaquecer o consumo. A gente queria agradecer a todo mundo pela presença, dizer que a gente pretende manter esses webinars às quartas-feiras, sempre com algum professor de Columbia ou com algum parceiro da Universidade de Columbia e do Columbia Global Center, no Rio de Janeiro. E nos falamos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Tom, pelo seu tempo e pelos esclarecimentos. Muito obrigado. E fiquem seguros.